Em 2004, dia 2 de julho, no Brasil, 20 anos atrás, estreava a continuação do filme Homem-Aranha, trazendo de volta Sam Raimi na direção e todo o elenco já visto como Tobey Maguire, Kirsten Dunst, J.K. Simmons e Rosemary Harris. Só que dessa vez, com a inclusão de Alfred Molina no papel de um dos vilões mais consagrados do universo do herói aracnídeo. O filme chegou a passar por determinados percalços, como o próprio ator principal quase ser substituído pelo ator Jake Gyllenhaal. Mas isso não importa. O que importa é que quando o filme saiu, ele foi um sucesso. A continuação se tornou um dos maiores exemplos de como se fazer um segundo filme, principalmente de super-herói, agradando o público e a crítica de tal maneira que até hoje não só é ainda visto como um dos melhores filmes de super-herói, mas como o filme definitivo do amigão da vizinhança. O que discordo, mas entendo. E esse vídeo vai mostrar bem a compreensão que tenho disso, tal como servirá de explicação para quem não enxerga esse rebuliço que a obra causou, a ponto de, na época, ainda receber indicação ao Oscar por melhor som, melhor edição de som e melhores efeitos visuais, ganhando por efeitos. Contudo, acho necessário pontuar que faltou uma indicação por melhor trilha sonora original também. Sendo assim, só irei destacar que será analisado a versão 2.1, uma versão com acréscimo de 8 minutos que, em geral, estende as cenas, mas é válido para a minha análise por uma cena em específico que, na minha visão, agrega bastante. Então, sem mais delongas, bora! Nobel Prize, Otto. Nobel Prize. We'll all be rich. O primeiro ato de qualquer filme sempre é importante pelo modo como ele vai estabelecer o ponto da história, além de pontuar o conflito que deverá ser resolvido. Normalmente, em continuações, o filme busca falar sobre que momento o personagem se encontra e depois apresentar o conflito, que normalmente é o novo vilão. Mas aqui não. O filme não só de cara vai iniciar com um conflito principal, como vai se deixar levar por quase 40 minutos apresentando a rotina do protagonista antes do novo antagonista ser criado. E aí, a obra tem uma sacada muito interessante. Em vez de nos mostrar o dia a dia do herói de forma rápida, com atrapalhadas e salvamentos, ele nos mostra 24 horas do que parece ser o pior dia da vida de Peter Parker, que inclusive é seu aniversário, e deveria ser um dia melhor. Mas claramente, acaba sendo parte do objetivo de mostrar o quão frustrante é a vida desse homem, tirando qualquer glória da ideia inocente de que ser um super-herói é algo bacana. Peter vislumbra a mulher que quer ter, mas não pode. Por quê? Porque ele é o Homem-Aranha. Ele precisa mostrar que ainda vale ser um funcionário da pizzaria e deve entregar um pedido na hora. Não consegue porque é o Homem-Aranha, e chega tão atrasado que não recebe nenhum dinheiro, levando à demissão. Depois, passa no segundo emprego e consegue o dinheiro só quando vende a imagem do herói que ele é e que o jornal vai propagar como alguém maligno. O dinheiro que recebe, aliás, acaba servindo de pagamento por um adiantamento de semanas atrás, e ainda assim não consegue cobrir tudo que foi emprestado. Ao chegar na faculdade, esbarra com o professor que já está indo embora, e o avisa de não só a aula já ter acabado, como de que seria reprovado caso não entregasse um trabalho. Ao chegar em casa, recebe uma surpresa. É seu aniversário, e ele nem lembrava de tanta coisa que já preenche sua cabeça, indicando que já faz tempo que está vivendo uma rotina imparável de desgaste e preocupação. Mas as coisas não melhoram. Seu amigo relembra o assassinato do pai que acredita que sua identidade secreta tenha cometido. Depois da festa, encontra uma cobrança da hipoteca da sua tia, que está passando por dificuldades e mesmo assim quer presenteá-lo com o dinheiro que precisa. E ele aceita. Ao final do dia, conversa com sua paixão e toma o baque de descobrir que ela está saindo com alguém. Ou seja, sua chance já era o que parece. Como se não bastasse, chegando em casa é cobrado do aluguel que está atrasado. Isso acarreta dele falar que só tem uma graninha para a semana, aquela que ganhou da tia. E o cara já tira dele. Ele então senta na sua cama, com o quarto tremendo por estar próximo de uma linha de trem,
e finaliza seu dia ligando a rádio para ficar ouvindo a polícia. Que vida, cara! Se pensa que seu dia tá ruim, relembre o dia dele aqui. Após isso, a trama prossegue e chega em um momento extremamente relevante. O momento que Peter Parker conhece Otto Octavius, um cientista renomado, que tem uma vida boa e está prestes a se tornar o inimigo do nosso super-herói. A apresentação em si já valeria para criar um laço entre os dois, de modo familiar ao que tivemos no primeiro filme com o Norman Osborn e que, na melhor ideia das vezes, acaba tendo alguma ligação forte com o personagem, seja ser o melhor amigo, um amigo de seus pais, um primo perdido ou seu pai mesmo. Mesmo que nem sempre seja fundamental, uma ligação entre herói e vilão é sempre importante. Só que aqui, ela não está só interligada com o projeto em andamento de seu amigo, como relacionado ao trabalho que precisa para não ser reprovado. E a interação entre os dois, que poderia ser algo batido, acaba sendo a parte mais fundamental de todo o filme. Sabe por quê? Ela estabelece duas coisas. O projeto de Octavius sobre a fusão nuclear, havendo uma falsa garantia de que não vai dar errado, culminando na destruição de Nova York, e a vida pessoal de Peter envolvendo o amor, o que automaticamente conecta os dois homens, porque o jovem vê nesse famoso cientista o futuro que ele gostaria de ter. Um homem da ciência, casado com uma artista, uma mulher que adora poesia e nada entende de física. E se pensar, o forte do Parker está relacionado com a ciência, enquanto seu amor está apostando fortemente na carreira de atriz. Não poderia ser mais oposto, mas o que está na sua cara é literalmente a mostra de que é possível dar certo. Otto então fala sobre o amor, como isso consome e pode afetar alguém se deixá-lo reprimido, o que acaba sendo o ponto central de todo o filme. Amor. If you keep something as complicated as love stored up inside, it can make you sick. I finally got lucky in love. O que vem em seguida disso é Peter treinando poesia para se declarar e indo à peça de teatro que havia prometido, mas falha em chegar pela vida de super-herói, o que leva ao momento pertinente de seu coração ser quebrado ao ver Mary Jane Watson encontrando seu atual namorado, estando feliz, ainda que nos bastidores sinta a falta da presença de um certo alguém. E o herói, mal tendo chance de lidar com seus sentimentos, precisa vestir o uniforme de novo. E veja bem, diferente daquela primeira cena dele salvando as crianças, onde tudo ocorreu bem. Sim, aquela cena serve apenas para mostrar como ele anda atualmente, além de explicar para quem não viu o primeiro filme. Para ser comparada com a cena de agora, em que apresenta problemas com seus poderes. Por algum motivo incomum, as teias falharam. E veja bem, isso será o ponto central de todo o resto. O segredo de Parker é um fardo. Ninguém sabe. Ainda que alguns demonstrem ter conhecimento, em nenhum momento essas pessoas esclarecem isso. Provavelmente para não romper um elo. Além de que, se ele quisesse que não fosse mais segredo, contaria. Uma cena que expõe lindamente isso, sendo uma das cenas mais maravilhosas para mim na obra, é aquela em que ele se desculpa por não ter ido à peça, e aproveitando que a ligação quebrou, fala o que sente. É uma cena expositiva, porém necessária. Ainda que na vida real esses pensamentos provavelmente ficariam guardados na cabeça, a ideia dele falar sobre eles mostra não só para quem assiste o que realmente está acontecendo, o desejo principal do herói que vai mover sua trama no longa-metragem, mas esclarece o quão consumido o jovem está por aqueles pensamentos, como se ele precisasse falar, mesmo que ninguém pudesse ouvir, apenas para desabafar. E a forma como a câmera não sai do ator, fluindo sobre seus sentimentos e tormentos, deixando a voz guiar a emoção, enquanto a interpretação de Tobey se mantém sucinta, se escondendo, mas também querendo se revelar, e não podendo, é triste e ao mesmo tempo belíssimo. Portanto, seguindo disso, teremos uma cena que fará a Tia May mudar a visão que ela tinha sobre o Homem-Aranha, que foi demonstrada logo no começo para servir de guia para o que falará ao final. Tal como temos um breve vislumbre dos poderes falharem, não necessariamente querendo dizer que Peter está pensando na Mary Jane,
mas que o coração quebrado está afetando cada vez mais ele, e conforme ele ignore, mais vai conseguir manter os seus poderes, até não conseguir mais. O que acontece ao não ter só uma discussão com a mulher dos seus sonhos, que precisa seguir em frente, como ao descobrir que ela está noiva, ela vai casar, ela tá partindo para outra. Acabou, não tem mais chance. Ele tem que fotografar a comemoração referente ao seu amor estar seguindo em frente, feliz com outro homem. E então, seus poderes acabam. Fazendo certa alusão à descoberta de poderes vista no primeiro filme, Peter está machucado internamente, está cansado e não pode mais continuar com uma vida em que está impedindo-o de ser feliz. Em uma conversa simbólica, Parker se despede do tio Ben, não por ser incapaz de lidar com os poderes e as responsabilidades, mas por estar sem rumo. Não existe uma noção de futuro, para onde sua vida vai, o que ele pode fazer. A única pessoa que dava uma noção de esperança se perdeu, porque ela não está mais disponível para ele. Pode soar cru, mas havia uma garantia, até ela ficar noiva. Tudo isso conversa com o que ele fala para o doutor dele, que na cara indica o fato do garoto estar passando por uma crise de identidade, bem comum numa época pós-colégio. Daí em diante, Peter larga seu uniforme, fazendo uma clara referência ao quadrinho The Amazing Spider-Man número 50, chamada No More, que não à toa é o título na matéria do jornal sobre o Homem-Aranha ter desistido, mas que vale dizer, mesmo sendo um baita quadrinho, o filme fez uma história melhor, pela desistência do manto estar exatamente relacionada à crise existencial e à perda de poderes que Peter está passando, e não só porque ele decide parar. De qualquer forma, o filme mostra Peter tendo frutos com a vida comum. Suas notas melhoram, consegue pagar o aluguel e ser presente. Porém, a nova vida não exclui o fato de que Mary Jane ainda está noiva e ele estar diferente, embora soe positivo, não vai levar ela a voltar atrás. Ainda que deixe sim uma pulga atrás da orelha, levando ela a conversar com uma amiga que fala sobre o amor, a diferença entre dizer que ama e que está perdidamente apaixonada por alguém, tal qual relembra de um beijo especial que ela teve. Beijo que sentiu com duas identidades, ainda que sendo a mesma pessoa, no primeiro filme, e que ao testar com um noivo, não consegue repetir a sensação. Tanto que a cara da Kirsten deixa bem explícito isso, a ponto de eu imaginar a treta que teria dado se o homem tivesse parado 2 segundos para olhar a cara dela com aquele beijo. Peter, achando que poderia melhorar as coisas, acaba se vendo em um conflito interno ao ser relembrado sobre a morte do tio Ben, e a culpa que sente para com isso. Pense bem, no primeiro filme, mesmo que o acontecimento tenha o levado a virar um herói, o sentimento para com o que houve nunca foi sentido e exposto, ficando um rancor que se desenvolveu junto com o amor, talvez até de modo escapista, pela Mary Jane, como se ganhar o amor dela fosse livrá-lo dos pesares do passado. Então, o herói conta o que aconteceu para sua tia, buscando perdão e finalmente revelando um dos segredos que acumulava dentro de si. A reação dela destrói até mesmo o espectador. O detalhe de afastar a mão quando ele se aproxima diz absolutamente tudo. Outra das maravilhosas pequenas cenas que esse filme nos presenteia. Depois disso, Peter vê uma casa pegando fogo e salva uma garotinha, mostrando que ainda existe um herói interior, uma parte sua que quer fazer o bem e sabe que pode fazer, mas também mostrando que, como qualquer decisão, sempre existem consequências, e na situação que estava, deixou de salvar uma pessoa pela falta de poderes. O sentimento ruim o consome, e é quando sua vizinha surge para aquietar seu coração. Ela não faz nada demais, oferece um bolo e deixa um recado da tia May, mas ela mostra o melhor da humanidade. Ela traz aquela calmaria que ele precisava, não só valorizando um pequeno momento, mas mostrando que além dele, terão pessoas fazendo bem por simplesmente fazer, por uma boa índole, tal qual a que ele teve. Ainda há esperança, e ele pode ser uma delas. Não precisa de poderes para isso. Sua tia May só vai engrandecer ainda mais essa ideia, perdoando ele, pois águas passadas não movem montanhas.
tal como enaltecendo quem um dia criticou, o Homem-Aranha. O discurso dela nessa hora, sobre o que representa um herói, talvez seja o discurso mais incrível e inspirador sobre ser um herói em qualquer filme de super-herói. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, and finally allows us to die with pride. Posteriormente, Peter acha que seus poderes voltaram e quebra a cara, porque mesmo que ele tenha sentido um alívio ao conversar com a sua tia, concluindo um assunto inacabado que estava relacionado à culpa e voltando a acreditar na sua necessidade como herói, lá no subconsciente dele, o amor pela Mary Jane ainda era um problema, ainda era algo que o desconcertava. Não acredito que seja por ter criado uma dependência emocional, mas sim por uma questão de ter acreditado por muito tempo que mesmo os distantes poderiam ficar juntos. Até por um leve período as aventuras de Homem-Aranha terem aproximado ele dela. Do nada, tudo estava distanciando o casal, incluindo a vida de herói. O seu coração partido tirou sua vontade de continuar com todo o resto. Porém, ao se reerguer aos poucos, a vontade de voltar a ser quem era estava tomando forma. E é aí que chegamos no momento derradeiro da obra. Mary Jane pede para ficarem juntos. Peter agora nega, sabendo de suas responsabilidades e tirando a chance dela de poder opinar sobre o que quer ou não. Contudo, ela insiste e pede por um beijo. Ou seja, ela claramente ama ele e quer ficar com ele. Porém, o grande momento é interrompido pela chegada de Dr. Octopus, que sequestra Mary Jane como motivação para Peter fazer de tudo em busca de encontrar o Homem-Aranha e jogá-lo para o inimigo. Sendo assim, junte o amor de Peter pela moça ao fato dela estar correndo risco de vida, onde ele é o único capaz de impedir que algo ruim aconteça, além dela ter mostrado reciprocidade sentimentalmente, onde cicatrizou todas as feridas do coração do jovem, e pronto, com uma determinação maior do que jamais houve, o Homem-Aranha retorna. E rapidinho, o retorno dele é perfeito, mas que coisa primorosa é o óculos embaçar, referenciando a cena específica de seus poderes se manifestando no primeiro filme e que agora retornam com tudo. O foco no óculos caindo e sua mão fechando tem uma dramaticidade forte o suficiente para remeter aos quadrinhos, mas não passar do ponto com chance de ficar piegas. Simplesmente na medida. Depois disso, temos uma cena de luta incrível, uma cena memorável de heróis se sacrificando pela cidade, casando com o diálogo da May sobre a importância de um herói para seu povo, a ponto de guardarem seu segredo, mesmo que pudessem ficar ricos com isso. Peter resolve momentaneamente seus problemas com o Harry, fechando a lacuna do melhor amigo querer saber quem era o aracnídeo, além da vingança sobre o cara. Mary Jane descobre quem Peter é, esclarecendo tudo para ela, não só sobre um beijo familiar, mas do porquê sempre foi um homem tão ausente. E aí, duas cenas maravilhosas vêm a serem destacadas. Uma é a morte de Dr. Octopus, que quando menor, sempre julguei ele virar do bem ao final, já que por mim vilão sempre tinha que permanecer vilão. Mas quando você compreende a ideia de que o Doutor e Peter eram parecidos, a mudança faz completo sentido, já que Octavius nunca foi uma pessoa ruim. Os dois são cientistas que se perderam para o amor, ambos por uma perda, ainda que de formas diferentes. Parker, voltando a ser quem era, um herói com caráter, precisa resgatar das profundezas um homem que se perdeu para a loucura de um sonho e da raiva imposta pela morte de sua esposa, que de certo modo é culpa da prioridade que deu para o trabalho quando muitas pessoas já estavam em risco. O herói usa como cartilha o que uma vez o inspirou e clareia uma mente conturbada sobre o que deve ser feito: desistir dos próprios sonhos em prol do bem maior, conectando o final de Otto Octavius ao que a tia de Peter disse, sobre todos terem um herói interior que nos enobrece e permite morrer com dignidade. O que me leva
a falar da minha provável cena favorita desse filme, a despedida de Peter e MJ. O casal está em uma teia gigante. A mulher fala como lá em seu interior sempre soube. O homem responde de uma forma madura, como ela pode compreender então do porquê não devem ficar juntos. Ele será sempre o Homem-Aranha. Isso faz parte dele agora. Ela fica triste, mas entende, principalmente com a viatura da polícia chegando junto com o seu noivo. Ele a deixa voltar para outra pessoa, alguém que pode cuidar dela sem colocá-la em perigo. Mary Jane abraça um homem que gosta muito, mas olha para o homem que ama. Contudo, Peter Parker foi embora. Agora, ela encontra apenas o Homem-Aranha. Ele tem um dever, e ainda que desejasse deixar tudo de lado por ela, dando aquela última olhada, o herói segue em frente com seus deveres. E ela entende. A trilha sonora nessa cena engrandece todo esse sentimento delicado de sacrifício, que exige muita força de ambos os lados, sendo uma das minhas favoritas de toda a franquia Homem-Aranha. Por fim, vocês já sabem, Mary Jane muda de ideia, corre atrás de Peter, diz que o ama, toda a cena rola de um modo bem cafona lá quadrinhos, ao mesmo tempo que bem shakespeariano pela intensidade e forma de se comunicarem, e a garota aceita o risco de ficar com o garoto. Mas é aquilo, o dever chama. Ela já precisa entender como as coisas vão funcionar a partir de agora. E tal qual o primeiro filme, o Homem-Aranha balança pelos arranha-céus para ser um herói. A música fica épica e o entardecer do sol engrandece o herói a ponto de parecer um anjo do céu vindo ao resgate de uma pessoa indefesa. Mas o filme não termina aí e retorna para Mary Jane, fazendo uma analogia com o início da obra, que começa com o seu rosto sendo observado por um homem apaixonado que a vê nas alturas da fama e não pode ficar com ela graças aos seus poderes. E agora, ela se encontra no mesmo ponto de vista, tendo que se conformar com a vida do seu amor, que vai levá-lo às alturas do céu e distanciá-lo dela para salvar pessoas. Antes, ela parecia uma mulher inalcançável, e ele um homem qualquer. Agora, ele soa inalcançável, e ela uma moça qualquer. Conseguem ver a maturidade desse longa-metragem? O tanto que ele tem a dizer, o quão inteiramente conectado ele consegue ser da parte técnica em roteiro e o quão profundo também chega a ser? É isso que o faz um grande filme de super-herói até hoje, entendendo muito bem a essência do Homem-Aranha, entranhando no interior desse herói e o que ele representa. Uma pessoa como a gente, que erra, se machuca, luta pelos seus sonhos e ama a ponto de se ferir por isso. Isso que nem foquei nos efeitos visuais continuarem ótimos até hoje. As cenas de luta entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus terem uma dinâmica prazerosa de se acompanhar, e o marco deixado pela cena do trem, que é até hoje considerada uma das melhores cenas de um filme de herói, tanto pela luta quanto pela parte final de sacrifício em prol de um povo. A tensão criada, as ideias que vão dando errado até acertar, e o fato dela ser algo original, emanando certos momentos dos quadrinhos, mas sendo completamente inovadora a ponto de virar referência para desenho, jogo, outros filmes e até mesmo os quadrinhos que vieram nos anos seguintes. O humor do filme é perfeito, porque não é exagerado nem forçado, mas tão palpável que será tão natural rir quanto não rir, assumindo aquela pegada The Office em um nível vergonha alheia, indo do JJJ mudando de opinião sobre o Aranha, o cobrador de aluguel falando estranho, o moço do teatro pedindo silêncio, ou o fã que dá ideias de sucesso no elevador. As referências aos quadrinhos são na medida também, em nenhum momento sendo algo maior que o filme, apenas fazendo parte do enredo, indo do Harry seguir o legado de Duende, para o uniforme no lixo, a clássica música do desenho dos anos 60 sendo cantada, a participação de um dos criadores do personagem e a Mary Jane chamando o Peter de Tigrão.
Go get him, Tiger. O elenco é ótimo, conduz o filme de um jeito crível, mas sem ser memorável também. Alfred Molina, J.K. Simmons e Rosemary Harris são os grandes destaques. Tobey Maguire e James Franco podiam ser melhores, mas passam de ano. E Kirsten Dunst tá boa ali no meio desses dois níveis. A direção de Sam Raimi é incrível, conseguindo trabalhar tudo de um modo coeso e com sentido, sabendo quando tem a oportunidade de fazer algo próximo do terror, que é um gênero que gosta, como algo extremamente delicado, poético e comovente. Não são todos os diretores que possuem essa capacidade, e por isso esse filme funciona tanto. Tal qual a trilha sonora de Danny Elfman, que faz uma das melhores trilhas sonoras de filme de super-herói, conduzindo perfeitamente todo o longa. Não à toa, sendo bem referenciado no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Peter? Otto. Homem-Aranha 2 é tão memorável porque em uma época onde o gênero de super-heróis ainda não tinha a força que tem atualmente, mostrou o nível que poderia ser alcançado, podendo manter o tom de história em quadrinhos ao mesmo tempo que trazendo um estudo de personagem, onde cada ponto da trama gira em torno de suas ações, do que vai fazer, passando por uma crise que o leva a crescer além do que já havia sido visto. Dito isso, é um filme que não precisa do primeiro para ser assistido, pois a única coisa que vai perder nessa serão as referências a fatores básicos de seu antecessor. Entre tantas lições, a obra enaltece as qualidades de fazer o bem, de ajudar o próximo, de ser um herói, o valor moral de sacrificar os desejos mais tentadores em prol de se compadecer com a situação de desconhecidos. Num mundo cada vez mais dividido entre opiniões e preconceitos, um filme do amigão da vizinhança mostra a banalidade pela qual a humanidade tem se perdido, prezando pelo ego ao invés de demonstrar aquilo que não só é o assunto principal de Homem-Aranha 2, como é a representação de Deus exposta por seu filho quando veio à Terra, a de amor e compaixão, tanto por si quanto pelos outros. Entre tantas adaptações de quadrinhos, Steve Ditko e Stan Lee não poderiam ter ficado mais satisfeitos por uma obra emanar tão fortemente a mensagem que sempre buscaram passar em suas histórias. Acho que o filme acabou de melhorar ainda mais pra mim agora.